bom dia. Meu nome é Paulo Leme, aqui da XP em Miami. A ideia hoje é conversar com vocês sobre as decisões nesta quarta-feira, dia 26 de janeiro, do Federal Reserve, que vai ter o FONC, que é equivalente ao nosso cupom no Brasil. E é uma reunião muito importante, porque não é sempre que o Fed americano enfrenta uma conjuntura, por um lado, favorável de crescimento, por outro lado, com uma inflação em alta, expectativas desancoradas e salários subindo. Então, ele já telegrafou para o mercado, com a ata de dezembro, que ele vai apertar a política monetária e vai acelerar o processo de normalização da política monetária. E o importante disso é que tem um impacto muito importante na curva de juros americana e já está fazendo um belo estrago na Bolsa. Então, a pergunta é se já está no preço, se não está no preço dos mercados. Então, o que eu vou fazer é discutir qual é o diagnóstico que o FONC ou o Fed vai apresentar, quais vão ser as decisões de política monetária e como isso poderia afetar os diferentes mercados, seja o de renda fixa ou a curva de treasuries, e também a Bolsa, e como vocês, investidores, deveriam estar pensando em posicionar para esse evento super importante. Então, para começar a ilustrar, eu vou aqui compartilhar minha tela, que eu preparei aqui um PDF com alguns gráficos interessantes. Então, a ideia aqui é discutir sobre as causas e efeitos do ciclo do aperto monetário, e, obviamente, os falcões voando são os hawks do Fed. Diagnóstico: a economia americana começa numa posição muito favorável. Por quê? Porque ela se recuperou desse grande choque do Covid, que nós vemos aqui, essa queda em V em 2020, graças a muitos estímulos monetários e fiscais, e com isso você teve uma recuperação muito forte e nós estamos hoje crescendo próximo a 5%, e o crescimento médio em 2022 deve ser próximo a 4%, talvez poderia cair um pouquinho a menos a 3,5%. E isso é alto ou é baixo? Bom, em relação ao PIB potencial, que é assim, a velocidade cruzeiro, o potencial da economia americana, que é 2,25%, com 2,5%, ela está praticamente crescendo ao dobro do normal. Então, isso indica que as condições iniciais e o Banco Central sempre deve começar o ciclo de normalização monetária quando a economia se encontra numa posição saudável. A outra consideração é, antes de começar a subir juros, antes de normalizar as condições monetárias, é o teste do mercado de trabalho. E isso já está com luz verde para o lift-off. Lift-off quer dizer começar a subir as taxas de juros, que é o Fed Funds Rate. E como nós vemos aqui na linha azul, nós vemos uma queda a 3,9% da taxa de desemprego nos Estados Unidos em dezembro de 2021, e a taxa de desemprego, digamos, normal seria de 4,4%. E um dado muito importante, que em geral, quando você quer reduzir a taxa de inflação, você tem que fazer duas coisas muito importantes. Primeiro, é subir a taxa de juros acima daquela taxa neutra, e eu vou entrar nessa discussão daqui a pouco. E, em segundo lugar, você tem que ter um aumento mais ou menos de 0,5 ponto percentual da taxa de desemprego, o que nos levaria a 4,4% de volta. Então, isso gera um hiato do produto e gera uma queda de salários e queda da inflação. Então, isso que é o processo de desinflação. E nós vemos, ao mesmo tempo, um aumento dos salários e essa espiral de inflação, subindo salários, mercado de trabalho superaquecido. Isso leva a um novo ciclo de aumento de salários, entra em preço, empresas repassam esse aumento de preços e isso valida o ciclo de inflação. Nesse gráfico, que é uma média móvel da mediana do crescimento dos salários, mostra uma tendência bastante pronunciada nos últimos meses de 2021 para 2022, salários, então realmente você tem uma pressão salarial bem importante, e isso acaba impactando as duas medidas de inflação que eu estou mostrando, que é índice de preço ao consumidor do lado esquerdo, com uma taxa anual fechou 2021 a 7%, e do lado direito, índice de preço por atacado, com uma inflação anual de quase 10%. É importante fazer uma ressalva que, na margem, essa inflação mensalmente ela se desacelerou ligeiramente,
mas eu acho que ela volta a ter um repique agora em 2022, e isso vai, então, justificar o aumento da taxa de juros. E nós temos, então, esse resultado refletido no crescimento da taxa de inflação e a continuidade, então, em matéria de inflação no atacado e no varejo. E aqui eu coloco uma frase de um dos membros que vai votar no comitê do FONC, que há um risco que a inflação continue muito alta por muito tempo, e responderemos de forma direta, clara e agressiva. Então, esse é o viés hawkish de apertar a política monetária. E quando a inflação sobe, depois de você ter chamado o Great Moderation, com uma inflação bem baixa de 2% nos Estados Unidos, e agora você desancora, é muito difícil ter essa desancoragem que você está vendo hoje nos Estados Unidos. E você já vê a mediana de uma inflação para um ano próximo a 6%, mas o importante é a taxa de crescimento e a aceleração dela é muito alta. Então, o Fed tem que romper essa cadeia de expectativas ascendentes, tem que romper essa cadeia de inflação para salários, e isso só é atingido através de uma normalização da política monetária, que quer dizer duas coisas. Primeiro, reduzir o balanço que havia sido expandido com compra de ativos, reduzi-lo. E, em segundo lugar, aumentar a taxa de juros, que hoje é negativa, e torná-la zero ou positiva. Esse gráfico também confirma, isso aqui chama-se o Índice de Condições Financeiras, que toma em conta não só a taxa de juros, a política monetária, a yield curve, como também o mercado de ações, mostra que você teve uma expansão monetária tão grande que você está a um nível recorde de tão frouxa que está as condições monetárias e financeiras do mercado. Então, isso justifica um aperto de política monetária importante. E isso, então, nos leva ao cenário de quarta-feira para o Fed. Você tem três possibilidades. Ou o Fed é mais dovish do que o esperado, que é a terceira opção, que eu acho muito pouco provável, dado que ele já telegrafou que ele vai ser mais restritivo. A segunda é estar em linha com o mercado, que tem uma probabilidade de 1/3, ou 35%, e que seria mais ou menos neutro para o mercado, ou teria mais ou menos um pequeno relief rally, mas eu acho que o cenário mais provável é que o Fed ainda poderá surpreender, mesmo com o desempenho da Bolsa que você está tendo hoje, que ele poderia surpreender no fato dele ser mais hawkish. E por que ele seria mais hawkish? Primeiro, é uma opção grátis para o Fed, no sentido que o mercado já está se ajustando, e o mercado já sabe que vem maldades pela frente. Segundo, você já vê o mercado precificando um ciclo de alta tanto nos juros longos ou na curva de tesouro americano, como também a Bolsa, especialmente tecnologia, e o Nasdaq já entrou no que a gente chama no correction territory, ou seja, já caiu acima de 10%. E o vento está a favor. Como eu mostrei no primeiro gráfico, você deve fazer esse processo de ajuste com a economia em crescimento, com o mercado de trabalho aquecido, para evitar uma recessão. Ou seja, eu acho que quanto mais cedo e quanto mais forte e incisivo for o Fed, maior a consolidação de expectativas, com isso reduz, quebra a espinha dorsal da expectativa de inflação e quebra a espiral inflação-salários, e com isso você consegue desinflar e reduzir de volta a inflação para a meta de 2,5%. Então, quais são as conclusões? Na reunião de quarta-feira, o Fed não vai fazer nenhum anúncio específico, ele não subirá as taxas de juros, isso aí estaria provavelmente marcado para a reunião de março, e também ele não vai começar a encolher o balanço, porque ele ainda está no processo de terminar o tapering, que é o processo de compras de ativos. Ele vai acelerá-lo para acabar em março, para poder então subir taxa de juros. Mas ele tem um documento importante, que é a política monetária para o ano, que seria compatível com a meta de inflação de 2,5%. E é aí que ele vai conversar com o mercado sobre dois aspectos. O primeiro é que ele tem que normalizar o balanço, que chama-se runoff, ou seja, ele tem um balanço que era desse tamanho e se expandiu de maneira excessiva devido à compra de ativos de treasuries e também de mortgage-backed securities, e que levou, por sua vez, a uma expansão das reservas bancárias. Então, que ele tem que voltar a encolher, que na medida que esses ativos vencem, ele não faz a recompra, então o balanço enxuga e seca.
Então, ele deve conversar com o mercado para avisar, primeiro, eu vou anunciar isso em julho, e o ritmo vai ser muito mais acelerado do que foi no ciclo da grande crise financeira. E o ritmo poderia ser de mais ou menos 100 bilhões por mês, o que seriam 1,2 tri por ano, e isso aqui é equivalente a todos os instrumentos de renda fixa nos 500 ETFs de renda fixa nos Estados Unidos. Você coloca isso em 3, 4 anos, você tem praticamente 75% de todos os instrumentos de renda fixa nos Estados Unidos, nos fundos mútuos, que é o que o Fed vai devolver ao mercado. O efeito disso, obviamente, é botar o term premium da curva de juros positiva e leva a uma inclinação, uma subida das taxas longas de juros que hoje estão achatadas. E a segunda medida é falar que a taxa real de juros tem que ser positiva. E se a taxa neutra de juros devido ao secular stagnation é zero, você coloca a meta de 2,5%, você tem que, em geral, subir 0,5% além da taxa neutra, a gente estaria falando em uma taxa de juros entre 2,5% e 3%. Então, essa discussão dessa taxa real, eu acho que é um fato novo, eu acho que ele deve discutir, mas o ciclo de alta só iniciaria em março e eu acho que vai ser mais longo e mais intenso do que o mercado está precificando. Então, o mercado já trabalha com 4 de 25, que seria 1 ponto percentual esse ano. Ele poderia, inclusive, dar 5, que é a minha opinião, e você continuaria em 2023 e 2024, chegando a 2,5 ou 3, dependendo da rapidez com que você quebra a espinha dorsal da inflação. Então, essa linguagem, que é muito hawkish, eu acho que é a surpresa e que levaria o mercado a precificar mais aumentos de juros na curva do Tesouro Americana, o que poderia ser muito negativo para a Bolsa e para o mercado de renda fixa. Então, o que deve sair do Fed? Esse aqui é o calendário, aqui temos as reuniões mensais, as reuniões que são 8 por ano, temos as reuniões do FONC, nós temos a primeira reunião agora em janeiro, e a próxima, que é de março, é quando você começa a ter os primeiros aumentos de taxa de juros. Eu acho que o cenário central são de 4 aumentos de 25 para 1 ponto percentual e talvez, dependendo da taxa de inflação, ter um quinto aumento levando a taxa a 1,25. Isso aqui é uma surpresa que ainda não está no preço. Então, o primeiro aumento seria em março, seria de 25, e aí tem gente falando, poderia ser 50. Bom, isso aí não tem sido prática do Fed nas reuniões recentes, eu acho muito pouco provável, então é mais provável que ele faça um pouco mais esse ano e durante um período mais longo do que, e de forma errática, subir 50 logo de cara. Eu acho que há um viés de risco, o próprio presidente do Fed, Powell, ele diz que se nós vermos a inflação mais alta, persistente, então a gente vai ter que aumentar a taxa de juros durante um período mais longo de tempo e vamos fazer isso. Então, eu acho que é essa postura, esse é o body language, é isso que o Powell deve comunicar na apresentação da coletiva à imprensa às 2h30 da tarde, logo após a divulgação do resultado da reunião. Eu acho que essa reunião, esse bate-papo com jornalistas, vai ser hawkish e pode ser desconfortável para o mercado. O Fed também vai conversar sobre o runoff, que é a redução do balanço. Como eu disse, o ritmo deve ir entre 50 a 100 bilhões por mês, o que leva a uma redução do balanço de 1,2 trilhões a nível anual. Então, é uma redução muito rápida, e isso quer dizer oferta de papéis no mercado e aumento de yields no mercado de títulos de renda fixa. E isso aqui é uma representação gráfica do tamanho dos ativos do Fed. Aqui nesse eixo vertical nós temos 9 trilhões, praticamente hoje é 8,7, 8,8. E aqui é o crescimento que nós tivemos durante a crise, durante o Covid. Esse aqui foi o programa de compras que o Fed fez, até chegar a aproximadamente 9, poucos trilhões de dólares. E aí começa o runoff a partir de final do ano, que é a redução do tamanho do balanço. Esse foi o ritmo que o Bernanke utilizou anteriormente. Eu acho que o ritmo vai ser muito maior,
porque o tamanho do balanço é um múltiplo do que foi. E por que é importante esse ritmo? Porque ele vai pautar quanto vai ter uma empinada da curva de juros. Por quê? Maior oferta de títulos de renda fixa, o preço desses títulos cai e os juros sobem. Então, esse runoff ele é equivalente, dependendo do tamanho, a um certo aumento, seja de 0,25%, de 0,5%, de 1% nas taxas de juros, devido a esse aumento dos títulos de renda fixa no mercado. E vai acelerar, portanto, levando a uma estipada dessa parte longa da curva de juros. E essa aqui que é uma das duas mensagens principais, ou seja, eu acho que ainda o mercado não precificou o total do ciclo de alta, que o Fed deve já mais ou menos avisar o mercado o que ele está planejando. Aqui mostra a curva de sexta-feira, isso aqui é a estrutura termo da taxa de juros do Treasury, a curva verde é o mercado de forward, e essa aqui é a mediana. Em dezembro, os membros do Fed colocaram a sua trajetória de taxas de juros para este ano, para o próximo, até 2025 e o longo prazo, e você vê um descolamento que ainda você tem a mediana das projeções dos membros do Fed, que não quer dizer que eles vão implementar, mas mostra que a cabeça deles é mais hawkish do que você tem na curva laranja, verde, que é o forward. Então, eu acho que você vai acabar com uma curva em alguma coisa no meio, o que mostra que yields devem subir, preços do bonds devem cair e, portanto, para o mercado de renda fixa é bearish, ou seja, é um mercado que vai estar em queda e, portanto, você tem que reduzir duração e tem que também, talvez, ir para pós-fixado e também você tem que diminuir a percentagem de renda fixa num portfólio composto por renda fixa e renda variável. E falando em renda variável, aqui eu tento representar graficamente a distribuição possível de resultados de retorno no eixo vertical, de qual é a probabilidade de você ter um retorno que está no eixo horizontal. Então, a curva azul foi a distribuição que eu esperava para 2021. A média dessa distribuição era 15% e a gente acabou com 27%, que foi um resultado pouco provável, excelente e muito difícil de ser repetido. Quando começamos o ano, em janeiro, nós apresentamos no GAAC essa previsão para 2022, com uma média de retorno esperado bem abaixo de 5%, mas já com um viés que a gente chama de caudas mais gordas, ou seja, com uma probabilidade, um viés de queda maior. E eu acho que com esse anúncio mais hawkish do Fed, eu vejo, e já com a atuação do mercado, que a distribuição de probabilidades mudou para essa distribuição vermelha, cujo retorno esperado é zero e com uma massa de probabilidades de ser negativo maior que 50%. Então, eu acho que a perspectiva e o valor de retorno esperado para a Bolsa, como os resultados já vão mostrando, piorou muito. Mas aqui eu gostaria de fazer uma ressalva importantíssima que foi feita pelo JP Morgan Asset Management, que uma coisa é o que a gente chama do drawdown, que é a queda da bolsa durante um período, digamos, e aí você pode medir com o retorno total, incluindo dividendos ou só capital gains devido à mudança do preço. Então, uma coisa é essa queda ao longo do tempo e outra coisa é a queda no ano calendário. E o que esse gráfico mostra, que é muito interessante, nos pontinhos azuis claros, mostra que, em geral, você pode ter esse drawdown bem maior do que o que acaba acontecendo. Um excelente exemplo é 2018. Em 2018, nós tivemos, aqui está 2018, no quarto trimestre de 18, nós tivemos uma queda de 19%, no entanto, no ano, a gente fechou para baixo 6%. Então, mesmo agora, então, olhando a 2022, antes de começar a apresentação, Nasdaq caía 14,6% no ano, 10% no S&P, e quando você vai para os cyclicals industriais e materials, você tem o Dow Jones caindo 7,5%. Eu acho que você ainda tem uma queda adicional quando você tiver essa mensagem hawkish do Fed. Portanto, eu acho que tem uma mensagem muito importante para o investidor. Ele pode fazer em relação à renda variável 3 coisas. Primeiro, decidir
se você quer ou não manter a sua posição de risco. Você pode reduzir marginalmente. Eu prefiro reduzir um pouco a posição e ter mais caixa para poder me aproveitar das oportunidades que vão aparecer no mercado. O segundo ponto é que você tem que recalibrar, ou seja, que nem todas as ações, e é muito claro quando a gente vê o ARK Innovation da Cathie Woods, que é puro tech, sem fluxo de caixa, que são conceituais, está caindo mais próximo a 40%, 50% desde o início da sua queda, do que essa queda do Dow Jones de 7,5%. Então, você deve ser mais seletivo. Então, além de considerar reduzir o seu risco, você pode melhorar a composição da carteira para aqueles que são mais robustos, ou seja, que tem um fator beta de aumento de juros menor. Por exemplo, financials, em geral, vão bem num ciclo de alta de juros. Quanto maior a inclinação da curva de juros, melhor para o spread bancário, portanto, o net interest margin e o lucro bancário sobe. Então, eu acho que você tem que ser seletivo se você decide manter a mesma exposure, repopular e recalibrar um pouco essa composição da sua carteira. E a terceira é procurar ser taticamente mais ágil. Então, se você tem blocos que são menos líquidos ou fundos, você pode temporariamente substituí-los por ETFs, por exemplo, ETFs da Europa, ETFs dos Estados Unidos, que seriam o SPY, seria o VWO, e isso te permite ter agilidade que o fundo não te permite, porque só vai ser, vende hoje, você só vai ter o resultado daqui a 2 dias, e você não sabe qual é a cotação do final do dia, e se você tem um ETF, você vende agora, tem o caixa agora e sabe exatamente qual é a cotação que você recebe. Então, essa flexibilidade tática é algo que nós estamos considerando no GAC, que eu acho que é muito importante para nos posicionarmos para esse ciclo hawkish que virá do Fed. Por último, eu acho que é importante esclarecer que houve mudanças, ou seja, que não é necessário você ter um ciclo de alta, um ciclo hawkish do Fed e terminar num grande desastre. E aqui eu mostro o retorno anual do S&P ao longo dos últimos 42 anos, porque eu acho que são mais representativos, e especialmente é mais representativo desde a era Greenspan. Eu coloco aqui em cima Greenspan, Bernanke, Yellen, Powell, e não há dúvida que o Banco Central, o Fed, ficou mais generoso, mais dovish. Então, você, por exemplo, vê o ciclo de 2015, você teve uma pequena queda, 2018 também, e, em geral, você tem acabado em território verde. Hoje, nós estávamos em quase que 9,5% na queda do S&P. Eu acho que você pode ter esse drawdown expressivo, mas é muito pouco provável que você saia dessa banda de ter uma queda que fica para o ano além de 15%. Então, você vê que é muito mais atípico. Você tem as maiores quedas são de 38,5%, mas isso foi em 2008, uma grande crise financeira. 2022 nós tivemos 2020 nós tivemos Covid, e 2002 nós tivemos o dot-com, a bolha de dot-com, que perfurou, e nós tivemos essa queda aqui importante de 23,5%. Mas eu acho que se o Fed começar cedo com a economia em crescimento e evitar a recessão, eu acho que você pode ter um drawdown alto e uma recuperação depois dessa queda da bolsa. E aqui mostra a probabilidade. Isso aqui é um histograma de frequência, ou seja, o retorno a cada ano nos últimos 82 anos, mostra a distribuição de retornos. Você vê que ela não é exatamente uma curva normal, que seria a curva de distribuição azul. Ela tem, na realidade, ela é mais log normal do que normal. E aqui dá para ver que o movimento de um desvio padrão, que seria uma queda de 20%, a probabilidade é isso aqui, ou seja, a probabilidade é muito baixa de você ter uma queda de 20% que fica, é uma probabilidade só de 16%. Uma probabilidade de 2 desvios padrões, que seria uma queda de 40%, é super improvável, ou seja, é só de 2%. E uma queda de um desvio padrão e meio, que seria uma queda de 30%, também é de probabilidade muito baixa. Ela tem uma probabilidade mais ou menos de 6,5%. Então, a mensagem dura aqui é que nós temos que nos preparar
por um ciclo mais restritivo do Fed, que ele vai ser mais hawkish do que o mercado está esperando. Isso vai ser bearish para a renda fixa, isso vai ser ruim para a renda variável. Porém, quanto mais cedo o Fed atuar, você não necessariamente tem que ter uma recessão, portanto, você pode ter uma boa performance em termos de lucro das empresas e, com isso, você ter um repique, ou seja, cai no drawdown e você acaba tendo uma recuperação da bolsa e evita, então, estar no tail da distribuição. E, por último, quem disse que eu não ia falar de câmbio, nós temos aqui a performance do DXY, que é o índice do dólar principalmente contra o euro, libra esterlina, que ele vinha misteriosamente em queda e agora já retomou, especialmente que você está tendo nesse processo que é de de-risking, um pouco de aversão a risco no mercado, você está tendo uma migração de volta em termos de fluxo de capitais para os Estados Unidos, e na medida que o diferencial de juros nos Estados Unidos menos juros lá fora, por exemplo, a Europa não fazendo nada, o diferencial de juros positivo leva fluxo de capitais para os Estados Unidos e, portanto, o dólar americano deve se valorizar, e quando o dólar se valoriza, as outras moedas tendem a se desvalorizar. A exceção são os bancos centrais anglos, que estão subindo juros, como Inglaterra, que já iniciou, ela vai fazer o runoff do balanço, Banco Central do Canadá, e aí a Europa estaria no segmento dovish. E aí, em relação às emergentes, teoricamente, você teria uma divergência da política monetária, Estados Unidos subindo juros, China afrouxando, e no caso das emergentes, tipo o Brasil, teoricamente as moedas emergentes deveriam se desvalorizar, mas nós já subimos juros e temos o fator positivo do impacto positivo do aumento do preço das commodities. Então, em geral, é favorável para o dólar, mas você tem elementos no Brasil que poderiam, pelo menos, minimizar esse impacto na taxa de câmbio. O risco realmente é idiosincrático Brasil, que estaria vinculado ao risco político das eleições de outubro. Então, esse é o resumo que eu gostaria de fazer. Eu acho que temos uma reunião muito importante na quarta-feira, temos um problema de inflação subindo e, com isso, o Fed deve comunicar ao mercado, talvez, um tom muito mais hawkish e duro do que o mercado já precifica, e tem muito já precificado. E eu gostaria de fazer uma última ressalva que é muito importante, que há muita incerteza nesses cenários. Há muita incerteza em relação à Covid, há muita incerteza em relação se a inflação vai permanecer e continuar subindo ou ela já está em declínio, e você coloca, como sempre, 3 economistas numa sala e você vai ter 5 cenários diferentes. Então, eu reconheço as limitações analíticas das ferramentas que a gente usa em macroeconomia, mas ainda poder dizer o que está no preço, o que não está no preço. Então, essa é a nossa opinião, essa aqui particularmente é a minha opinião pessoal, e temos outros economistas renomados, estrategistas renomados, com uma visão que já está no preço, que não vai ser surpresa no Fed na quarta-feira. Então, acho que isso seriam pontos muito importantes para vocês pensarem, ponderarem, decidir qual é a sua opinião e como se posicionar a esse evento. Último comentário: tudo isso acontece com um pano de fundo geopolítico muito complexo, com o posicionamento de tropas russas na fronteira da Ucrânia. Isso deixa o mercado bem nervoso e agrava a conjuntura, e esse tipo de coisa que leva a um de-risking. A minha opinião é de que é muito mais um posicionamento agressivo do Putin, mas não haveria um conflito aberto e armado. Mas, às vezes, erros acontecem e algo inesperado pode ocorrer. Então, lembre-se que tem esse risco geopolítico por detrás, mas eu acho que ele não vai ser um ator principal nesse cenário de mercado para esse ano. Então, essa era a mensagem que eu gostaria de passar, e vamos aguardar, então, a decisão do Fed na quarta-feira. Até logo e muito obrigado.